2 Samuel 4. Quando Isbaal, filho de Saul, soube que Abner tinha morrido em Hebrom, perdeu o ânimo e todo Israel ficou consternado. Isbaal tinha a seu serviço 2 chefes de guerrilha, um chamava-se Baana e o outro Recabe. Eram filhos de Remon, de Berote, da tribo de Benjamim. Berote pertencia a Benjamim, embora seus habitantes se tivessem refugiado em Gitaim, onde residem como forasteiros até hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos 2 pés. Quando tinha 5 anos, ao chegar de Jezrael a notícia da morte de Saul e de Jonatas, sua alma o havia levado na fuga, mas a precipitação, o menino caiu e ficou manco. Ele se chamava Meribaal. Os filhos de Remon e Berote, Recabe e Baana puseram-se a caminho e chegaram à casa de Isbaal na hora mais quente do dia, quando estava dormindo a cesta. Como a porteira da casa havia adormecido ao limpar o trigo, penetraram no interior da casa e feriram Isbaal no ventre. Recabe e seu irmão Baana se esgueiraram, tendo penetrado na casa onde Isbaal repousava no seu leito. Feriram-no de morte e cortaram-lhe a cabeça. Levaram-na consigo e andaram toda a noite pelo caminho de Arabá. Levaram a cabeça de Isbaal a Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui tens a cabeça de Isbaal, filho de Saul, teu inimigo, que te queria matar. O Senhor vingou hoje meu senhor, o rei de Saul e de sua descendência. Mas Davi esconjurou Recabe e seu irmão Baana, filhos de Remon de Berote, pela vida do Senhor, que me livrou de toda angústia. Eu agarrei e matei em Ciceleg aquele que me veio anunciar a morte de Saul, pensando dar-me uma boa notícia. Assim paguei-lhe a notícia. Quando mais agora que homens malvados mataram um inocente dentro de sua casa, no seu leito, não vingarei o seu sangue derramado por vossas mãos? Não vos exterminarei da terra? E em seguida Davi mandou a seus servos que os matassem. Cortaram-lhes as mãos e os pés e os penduraram junto ao açude de Hebrom. A cabeça de Isbaal foi sepultada no túmulo de Abner em Hebrom. 2 Samuel 5. Todas as tribos de Israel se reuniram com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Já no passado recente, quando Saul era nosso rei, eras tu quem conduzia Israel, e o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o meu chefe. Assim vieram todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi concluiu com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando iniciou seu reinado. Ele reinou durante 40 anos, 7 anos e 6 meses sobre Judá em Hebrom e 33 anos sobre todo o Israel e Judá em Jerusalém. Davi marchou então com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam aquela terra. Eles disseram a Davi: Não entrarás aqui, pois serás repelido por cegos e coxos. Com isso queriam dizer que Davi não conseguiria entrar. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi havia dito naquele dia: Quem quiser matar os jebuseus deve, pelo canal da fonte, chegar àqueles coxos e cegos odiosos a Davi. Daí o ditado: Nem cego nem coxo entrarão no templo. Davi foi morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Mandou fortificá-la em redor do melo para dentro. Davi ia crescendo em poder e o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Hiram, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação levando madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros para os muros, e construíram um palácio para Davi. Então Davi percebeu que o Senhor o confirmava como rei sobre Israel e exaltava sua realeza por causa do seu povo Israel. Davi tomou ainda concubinas e mulheres em Jerusalém, depois que veio de Hebrom. Nasceram-lhes filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Gebaar, Elisua, Nafeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifalete. Os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre Israel e subiram todos para prendê-lo. Ao saber disso, Davi desceu ao refúgio. Os filisteus chegaram e desdobraram-se pelo vale dos Refaitas. Davi consultou o Senhor: Devo marchar contra os filisteus? Hás de entregá-los em minhas mãos? Disse o Senhor a Davi: Marcha contra eles, pois entregarei os filisteus em tuas mãos. Davi foi então a Baal-Farazim e aí os venceu. Ele disse o Senhor:
abriu diante de mim uma brecha nos meus inimigos, como fazem as águas no dique. Por isso aquele lugar chama-se Baal-Farazim, Senhor das brechas. Os filisteus deixaram ali os seus ídolos, os quais Davi e os homens levaram. Os filisteus voltaram novamente e desdobraram-se pelo vale dos Rifaitas. Davi consultou o Senhor, que respondeu: Não ataques, mas dá a volta por trás deles e aproxima-te deles, em frente daqueles arbustos. Quando ouvires o rumor de alguém andando nos cimos dos arbustos, então apressa-te, porque o Senhor terá saído diante de ti para aniquilar o acampamento dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe tinha mandado e venceu os filisteus desde Gabaon até a entrada de Gazer. Glórias a Jesus.